Nós hoje vamos pensar sobre liberdade. Exatamente a partir do que Paulo vai tratar com a igreja dos Gálatas. Nós vamos ler, na verdade, esta semana e semana que vem nós vamos permanecer no capítulo 5. Hoje nós vamos do versículo 1 ao versículo 12. E na próxima semana, do versículo 16 ao último versículo, a segunda parte. E nós vamos pensar nessas 2 semanas, sobre este tema da liberdade. Somos livres, o que isso significa, né? Essa liberdade que Cristo, Ele alcança para nós. Diante disso, você tem o texto no seu Bem-vindo ao Culto, você tem também a sua Bíblia, e eu peço que você acompanhe, e eu estarei lendo neste momento. Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12, diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Porque em Cristo nem circuncisão nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daqueles que o chamam. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a incircuncisão, por que continuo sendo perseguido? Neste caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a estes que os perturbam, quem dera que se mutilassem. Este é o texto. E nós vamos pensar um pouco sobre esse texto. Vamos caminhar juntamente com Paulo nesse texto e extrair então ensinos para a nossa vida. Mas antes vamos orar, pedindo a iluminação do Senhor. Deus Espírito Santo, nós clamamos a Ti neste momento, numa condição de total dependência. Dependemos de Ti porque somos criaturas, dependemos porque somos limitados, dependemos porque somos pecadores e precisamos ouvir a Sua voz. Então fale aos nossos corações. Ilumine, Deus, esta palavra em nossos corações, em nossos ouvidos, curando toda cegueira, toda surdez, quebrantando os nossos corações endurecidos pelo pecado e plantando a semente de vida eterna em nossas vidas. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deixe-me perguntar a você, você já foi preso? Alguém que está aqui nesta noite já foi preso ou já esteve preso? Eu não falo necessariamente de estar preso em uma cadeia. Existem outras formas de nós estarmos presos a algo. Por exemplo, tenho certeza que algumas pessoas, se não quase todas aqui, já estiveram presos a dívidas. Estavam com dívidas altas, e isso trazia preocupações. Ou então presos em relacionamentos difíceis, relacionamentos complicados, até mesmo relacionamentos abusivos, ou talvez presos a um emprego, a uma atividade profissional que a gente não tem muito apreço, está ali por uma questão de necessidade, precisa ganhar o dinheiro, comprar o pão, mas nos sentimos presos. Poderíamos citar diversos outros exemplos, de prisões, de estarmos presos a algo. Mas como é bom quando nós nos sentimos livres dessas prisões, Como é boa a liberdade. Como é bom você poder respirar sabendo que não está mais preso.
a uma dessas situações ou tantas outras que nós não exemplificamos aqui. Quando as coisas elas se resolvem, quando pagamos a dívida, quando rompemos o laço desses relacionamentos que nos atrapalhavam, quando não mais estamos ligados a um emprego que tira a nossa paz, como isso é bom, como é bom poder respirar a liberdade. Todos nós já sentimos essa sensação de liberdade, mas existe uma alegria, queridos, existe um regozijo, existe um prazer, um contentamento que é totalmente diferente. E essa alegria e regozijo é quando nós somos alcançados por Jesus Cristo. Eu sei que nós podemos trabalhar e pagar nossas dívidas, podemos romper com amizades difíceis, podemos sair dos empregos, que nós não gostamos, mas nós não podemos romper, vencer ou matar o pecado que nos aflige por nossas próprias forças. Nós somos incapazes de fazer isso. Somos incapazes de nos libertar das algemas que nos prendem ao pecado. Mas se você está aqui e é um cristão, um dia você sentiu esta alegria incomparável, essa alegria que não se compara a nada nessa vida, que é quando o pecado, as algemas que nos prendiam ao pecado, elas são despedaçadas, destruídas, e agora nós estamos livres. Agora nós somos livres, porque Cristo operou em nós, operou através da sua vida e da sua obra a liberdade em nós. Paulo conhecia essa alegria. Você lê as cartas de Paulo, as maiores ou menores, Paulo conhecia essa alegria. Paulo, ele conhecia Cristo de perto, o libertador, o salvador, a ponto de dizer, olha, viver para mim é Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Paulo era um homem alegre em sua liberdade. Ele sabia também que os irmãos da igreja da Galácia receberam essa liberdade. Os grilhões, em algum momento do ministério do próprio Paulo, esses grilhões foram quebrados por Cristo. Os irmãos da Galácia haviam sentido essa alegria libertadora. Paulo, ele planta a igreja e ele passa um tempo com a igreja, com os irmãos na região da Galácia, fortalecendo a fé daqueles irmãos, pregando o evangelho da liberdade, falando dessa mensagem libertadora. Mas de repente então Paulo precisa sair daquela região, continuar as suas viagens, a sua evangelização, evangelizar em outros lugares. E no momento em que Paulo então se afasta daquela região, daquelas igrejas, falsos pastores, dentro do contexto aqui, conhecidos como judaizantes, homens que queriam trazer a cultura, a lei judaica para a igreja, eles começam a se infiltrar na igreja. E qual era a mensagem deles? Primeiro, Paulo é um apóstolo de segunda categoria. Porque Paulo não andou com Pedro, Paulo não andou com João, Paulo não andou com Natanael, Paulo não andou com esses homens. Então eles entravam já dizendo, olha, Paulo é um apóstolo de segunda categoria. Por isso que nós vamos ver em várias cartas Paulo, ao se apresentar, defendendo o seu apostolado e dizendo, olha, eu sou um apóstolo chamado por Cristo. E ele faz isso nos Gálatas. Mas ainda uma segunda mensagem desses homens é o evangelho que Paulo pregou. É um evangelho incompleto. É um evangelho que falta alguma coisa. E o que falta? A lei. Olha, Paulo diz que a salvação é em Cristo. E os judeus diziam, os judeus convertidos, eles diziam, a conversão, a salvação e a liberdade é em Cristo. Mas nós precisamos também cumprir a lei. Nós precisamos cumprir a dieta, nós precisamos cumprir as festas, nós precisamos cumprir os dias sagrados, nós precisamos cumprir a lei. Nós precisamos
cumprir a circuncisão, vocês precisam se circuncidar. Então esses homens, eles se infiltram na igreja para mostrar isso, para tentar desacreditar a mensagem de Paulo e colocar este outro evangelho. Paulo chama este de outro evangelho. Cristo era o Salvador, mas não um Salvador suficiente. Por quê? Porque havia necessidade de cumprir a lei e assim contribuir para a salvação. A grande questão, queridos, é: os Gálatas estavam sob ataque. Os Gálatas estavam sob fogo cruzado. E muitos deles seriam atingidos por esta falsa mensagem. Diante disso, o que o apóstolo faz? Diante disso, Paulo escreve uma carta àquela igreja. Paulo quer relembrar e reforçar ainda mais a mensagem que ele havia pregado enquanto esteve com a igreja da Galácia. Quando nós olhamos para essas dificuldades da igreja da Galácia, talvez isso nos traga conforto e até mesmo respostas. Por quê? Porque muitas vezes nós, em nossas dificuldades, nós pensamos que somos os únicos a passar por essas dificuldades. Nós pensamos que nós somos os únicos a ter dúvidas. Nós pensamos que somos os únicos a sentir um cansaço espiritual. Nós pensamos que somos os únicos a sofrer influências externas ou exposição, estar exposto a um falso evangelho. Nós não somos. Todos os cristãos que já existiram, todos os que existem e todos os que existirão até o retorno do nosso Senhor estarão vivendo os mesmos dilemas que os irmãos da Galácia viviam. Expostos a um falso evangelho, precisavam se agarrar ao evangelho verdadeiro, precisavam de fato romper com este falso evangelho para que as algemas, novas algemas, e nós vamos entender isso aqui, para que novas algemas não fossem colocadas em seus braços e eles se fizessem novamente escravos de uma mensagem que não poderia trazer a salvação. Todos nós passamos por isso, todos nós vamos precisar lutar. Paulo então escreve essa carta, uma carta a uma igreja que estava sendo atacada. Paulo queria relembrar verdades eternas a este povo. Sua carta tem por objetivo relembrar que eles eram livres. O grande tema, nós vamos lendo a carta, nós vamos caminhando com Paulo, nós vemos que o grande tema é liberdade. Nós somos livres. As algemas caíram. Não mais a igreja dos Gálatas, não mais eram escravos do pecado, do diabo, do mundo. Agora eram servos de Deus. Também somos alvos dessa mensagem. Essa mensagem não foi pregada, escrita, lida há 2000 anos, há 1000 anos, há 500 anos apenas, mas ela também hoje fala aos nossos corações. Ela apela às lutas tremendas que nós temos passado nesta terra. Diante disso, a mensagem dos Gálatas e a mensagem do capítulo 5, ela é necessária para cada um de nós. Todos nós precisamos. Por quê? Porque estamos sob ataque. Porque algemas a todo tempo querem, os nossos punhos querem nos aprisionar e nos escravizar novamente. Então nós vamos olhar para o texto. Esse texto que lemos, nós vamos, caminhando com Paulo, perceber que ele começa com uma verdade que nos conforta, uma verdade que nos conforta, e essa verdade é: Cristo nos libertou. É assim que Paulo começa o capítulo 5. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que nós fomos libertos. Mas a grande pergunta talvez seja esta: do que Cristo nos libertou? O que Paulo está tratando aqui quando ele diz: olha, Cristo libertou vocês para a liberdade? Do que Paulo estava falando? Em primeiro lugar, queridos, Paulo está tratando aqui da liberdade que nós temos da ira de Deus. Eu sei que talvez você tenha pensado no pecado, e óbvio que o sacrifício também nos liberta do pecado. Cristo nos liberta do pecado, mas Cristo nos liberta da ira de Deus. Nós aqui enfatizamos sempre, todos os cultos, sempre
Vamos enfatizar, independente de quem está dirigindo, pregando, orando, nós vamos enfatizar que nós somos pecadores. Essa verdade, ela não pode sair do nosso radar, não pode sair diante de nós, porque é exatamente quando perdemos o entendimento da profundidade dessa doutrina, a doutrina do pecado, é que nós começamos então a talvez colocar os nossos punhos novamente expostos para que algemas venham nos prender. Somos pecadores. Homens e mulheres nascem em pecado, e isso nos torna inimigos de Deus, isso nos torna alvos da ira de Deus. Temos uma dívida a ser paga, que, diferente do exemplo da introdução, nós não vamos conseguir pagar. Então este é um ponto essencial e necessário de nós entendermos: somos alvos da ira de Deus. E qual é a boa notícia então? Essa é uma notícia que nos traz temor, mas existe uma boa notícia, e é necessário entender a má notícia, para que a gente possa não só entender a boa notícia, mas também valorizar essa boa notícia. E a boa notícia é: Cristo nos livrou desta ira, quando Ele pagou o preço, morrendo na cruz em nosso lugar. Paulo está dizendo: Cristo libertou vocês para serem livres. Nós não somos mais alvos da ira de Deus. Cristo cumpriu em sua vida, Ele cumpriu todas as exigências para pagar a nossa dívida. Nossa dívida foi paga, nós estamos com a nossa ficha limpa. Cristo paga por nossos pecados. Cristo traz paz entre nós e Deus. Criaturas que antes eram alvo da ira, agora são alvo da graça. Cristo então se torna o acesso que vai nos conduzir novamente ao Pai. João vai escrever isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, para a liberdade de sermos filhos, a liberdade de termos acesso a Deus novamente, o acesso não está mais bloqueado. Agora nós temos acesso ao Pai. Esses dias eu estava estudando sobre liturgia, culto, adoração, e o autor ele trazia um detalhe impressionante, que passa por vezes despercebido, talvez no olhar dos irmãos, um olhar mais atento não passou, no meu passou, e eu fui lá olhar e eu falei: cara, que coisa extraordinária. Quando Adão e Eva eles saem, eles são expulsos então do jardim, em uma demonstração da graça de Deus, é colocado então 2 querubins ali para proteger o acesso. O acesso agora não está mais livre, existem 2 querubins ali, e eles têm espadas, e eles impedem então o retorno, o acesso. Quando eles constroem o templo e também a tenda no deserto, passou despercebido que era bordado querubins na orla das cortinas que dividiam o santo dos santos dos santos. E ali estava representado ainda esses querubins que estavam impedindo o acesso. O Santo dos Santos era um lugar onde Deus habitava, onde estava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Mas o que acontece quando Cristo ele morre na cruz? O véu é rasgado. Então agora nós temos acesso. E Paulo está dizendo aos Gálatas: vocês foram libertos. O véu se rasgou e vocês em Cristo têm acesso ao Pai, têm acesso à presença do Pai. Então nós temos este acesso, mas não só da ira de Deus, que Cristo nos liberta, nos tornando então livres, mas nos liberta do pecado, do poder do pecado, da culpa do pecado. É interessante porque muitas vezes nós focamos no poder do pecado, o poder que nos aprisiona. O homem carnal, o homem sem Deus, ele não tem como lutar, ele é um escravo. Mas os grilhões foram quebrados, e embora ainda não livres do pecado, nós agora temos condições de lutar, e Paulo vai tratar disso aqui.
E Cristo nos liberta deste poder, mas também nos liberta da culpa. Agora não vivemos mais sobre o peso da culpa do pecado cometido. Por quê? Porque nós nos arrependemos e recebemos então o perdão. Recebemos então esta liberdade. Este peso é retirado das nossas costas. E ainda um terceiro, se formos exemplificar esta liberdade, como ela se manifestou, para nós finalizarmos aqui, e sem esgotar, obviamente, um terceiro que é o poder da lei. O judeu estava preso à lei. Lei, a palavra lei é mitzvah, e essa palavra tinha um significado. E esse significado era um caminho a ser seguido. Era essa a proposta de Deus. Eu vou mostrar um caminho pelo qual vocês devem seguir. O que foi feito então? Uma lista de regras. Uma lista de regras, assim como muitas vezes nós fazemos, né? Se eu não fizer isso, se eu não beber, se eu não fumar, se eu não mentir, se eu não trair minha esposa, não, está tudo certo. Era assim que um fariseu, um judeu, no tempo de Cristo, ele pensava, ainda não convertido. Existiam regras a ser cumpridas, essas regras precisavam ser cumpridas, e assim estaria tudo bem, haveria paz pelo cumprimento das regras. Só que as regras nunca eram cumpridas totalmente. Era impossível que o homem cumprisse. Isso trazia o quê? Culpa. Isso trazia culpa. O judeu entendia que essa grande lista de regras que regulava a sua vida, desde a adoração até a sua alimentação, ela era o que poderia trazer liberdade, mas na realidade era um ciclo de escravidão, não um ciclo de liberdade, porque eles não conseguiam cumprir, porque era impossível cumprir todas aquelas leis. Então, diante disso, eles viviam nessa tentativa de cumprir as regras, alcançar assim o favor de Deus. Paulo está dizendo aos Gálatas, para nós, que Cristo veio abolir este sistema de relacionamento que visa recompensa. E infelizmente muitas vezes é assim que a gente vive ainda hoje, um sistema de relacionamento com Deus que visa recompensa. Se eu for um bom menino, Deus vai me abençoar. Se eu for um bom menino, se eu for uma boa menina, Deus vai derramar bênçãos sobre nós. É quase que a relação que uma criança tem com o Papai Noel, né? Se eu não estiver na lista dos maus meninos no final do ano, eu vou ganhar o presente. É assim que muitas pessoas dentro do cristianismo enxergam. É isso que muitas igrejas acabam por pregar, um sistema em que o relacionamento visa recompensa, não gratidão e amor, mas recompensa. Fazemos o que fazemos porque queremos alguma coisa da mão de Deus. Cristo nos alcança pela graça, Paulo vai dizer. Cristo nos alcança de uma forma gratuita e não por nossos méritos, não por aquilo que nós fazemos. Como seguidores de Cristo, estamos livres de qualquer norma ou de qualquer regra que são colocadas diante de nós como um caminho da salvação. Então, se uma regra ou norma é colocada diante de nós como um caminho para nós alcançarmos salvação ao favor de Deus, você pode jogar isso fora, porque não é a forma certa de nós, por exemplo, enxergarmos o serviço, a forma grata que servimos a Deus. Em Cristo nós somos livres. Isso nos traz um alerta, né? Como eu já disse, para essa visão, para essa religiosidade dos nossos dias. Faça as coisas certas, cumpra as regras, ganhe os favores de Deus. Mas se você não fizer, você vai ser castigado. Isso é uma armadilha, queridos, e nós não devemos cair nessa armadilha. Nós não devemos cair nessa armadilha de que a nosso relacionamento com Deus tem por objetivo as recompensas e as bênçãos de Deus. Somos livres das regras, somos livres da lei, somos livres deste ciclo de medo e ansiedade que muitas vezes nos aprisiona, que muitas vezes nos esmaga. Estamos servindo a um Deus que nos tornou livres, mas nos sentimos esmagados por esta culpa, por este medo, por esta ansiedade de fazer todas as coisas corretas, porque Deus só vai nos aceitar se nós fizermos as coisas certas. E Paulo está dizendo, não, Cristo já libertou vocês, e quando Ele libertou vocês estavam mortos em delitos e pecados. Vocês não tinham nem condições de olhar para o próprio Cristo. Foi Cristo quem foi buscar vocês em uma condição de morte.
Então, o texto ele começa nos mostrando isso. Cristo nos libertou da ira de Deus, nos libertou do poder e culpa do pecado, nos libertou do poder da lei, e agora nós somos livres. Mas ele continua então, versículo 2, ele diz: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Paulo está dizendo: vocês receberam a liberdade, permaneçam firmes. Vocês estão livres, permaneçam livres. E o que nós devemos fazer então para permanecer livres, né? Como nós podemos preservar a nossa liberdade? Paulo está dizendo: permaneça livre. Aqui a palavra permanecer, ela tem um entendimento, um significado militar, é uma expressão militar dos tempos de Paulo, e significa manter alerta, ser forte e resistir aos ataques. Nos manter alerta, sermos fortes e resistirmos ao ataque. É isso que Paulo está dizendo aqui. Por quê? Porque vocês estão recebendo ataques, vocês estão recebendo um outro evangelho, e agora o que vocês precisam fazer? Permanecer firmes, estarem sempre alertas, resistir a esses ataques, resistir a esta falsa doutrina. Mesmo entendendo que somos salvos em Cristo, e temos segurança completa na salvação, precisamos ser vigilantes o tempo todo, precisamos estar alertas o tempo todo. Como o termo permanecer, Paulo quer nos mostrar que nós devemos nos armar contra o falso evangelho, contra falsos mestres que vão utilizar da sabedoria e da lógica humana para trazer confusão. Era o que eles queriam fazer, confundir a igreja dos Gálatas, dizendo: Paulo prega uma mensagem que não é completa, ela é incompleta. E ainda hoje, a falsa doutrina, o falso evangelho, o falso mestre quer trazer confusão. Será que a Bíblia é suficiente? Será que somente aquilo que a Bíblia está falando? Será que eu preciso fazer mais alguma coisa? Será que existe algo que eu posso fazer para alcançar, que eu posso fazer para garantir ou para contribuir com a minha salvação? Paulo está alertando, dizendo: mantenham-se alertas, sejam fortes e resistam aos ataques que virão, e nós sabemos que eles vêm. Nunca estaremos seguros se dermos ouvidos aos falsos ensinos. Por quê? Porque esses falsos ensinos, eles vão colocar novamente grilhões em nossos braços, né? Algemas em nossos braços. Paulo, ele combate essa doutrina falsa. E que doutrina então era essa, né? Salvação pelas obras, salvação pelo cumprimento da lei, de regras. Os Gálatas corriam o risco de se colocar debaixo desse jugo. Eles foram pagãos, época em que estavam debaixo da escravidão, da idolatria. Mas Paulo afirma que a idolatria pagã, presta atenção nisso, tanto a idolatria pagã quanto o moralismo religioso, eles são na prática a mesma coisa. Os Gálatas, eles não eram cristãos. Paulo chega, prega o evangelho, eles são alcançados por Cristo. Então eles saem de uma condição de idolatria, eles eram escravos da idolatria. Mas agora esses falsos mestres querem pregar uma mensagem dizendo que se você fizer o certo, está tudo certo, e você vai ser aceito por Deus, amado, vai receber recompensa. E Paulo está dizendo: essa mensagem é tão aprisionante, é tão escravizante quanto a outra, e se vocês derem ouvido a ela, vocês vão trocar de algemas. Antes vocês estavam algemados à idolatria, agora vão estar algemados ao moralismo religioso, ao cumprimento de regras para alcançar alguma coisa, e isso é escravidão do mesmo jeito. É o que Paulo está dizendo: vocês vão ser escravos do mesmo jeito. Paulo deseja ensinar que no fim das contas, tudo isso é escravidão espiritual. A busca pelo cumprimento da lei nos traz ansiedade, culpa e um fardo pesado. Nunca temos certeza se somos bons o suficiente. A caminhada
caminhada se baseia em medo, insegurança e na fraqueza de nunca saber se nós estamos fazendo certo ou não estamos, se temos algum valor ou não temos algum valor. Falhei aqui, Deus não me ama. Acertei, opa, agora Deus me ama. E aí a gente ainda cai em pecados terríveis, né? De começar a cumprir para ter algum tipo de status diante de Deus e olhar para as outras pessoas e falar, está vendo, eu sou melhor. É um espírito farisaico, né? Ainda bem, Senhor, que eu não sou igual esse cobrador. Por quê? Porque eu faço as coisas certas, porque eu cumpro aquilo que tem que ser feito. Paulo está dizendo, isso é escravidão. Isso é escravidão. Talvez os termos de Paulo nos tragam algum tipo de tranquilidade, né? Não, pastor, não sigo lei, não sou circuncidado, não cumpro festas judaicas, aqui na igreja não tem bandeira de Israel, nem arca da aliança, nem menorá, então está tudo tranquilo. Mas a grande questão aqui é a raiz, né? E essa raiz é o apoio da salvação. O que Paulo fala para os Gálatas e para nós é o seguinte: Cristo vos libertou. E nos libertando, nos tornando livres, a nossa salvação, ela tem como apoio o próprio Cristo. Não é, começa com Cristo e termina com as nossas obras. É Cristo e somente Cristo. Vimos isso no mês passado. No fim, nós estamos vivendo o mesmo dilema dos Gálatas, né? Ou fazemos de Cristo o nosso tesouro, aonde encontramos perdão, valor, realização, ou nós nos voltaremos para a obediência das regras, para o cumprimento de regras. E, sinceramente falando, eu sei disso, você sabe também, é muito mais fácil você viver uma religiosidade baseada em regras, porque a sua fé, a partir de agora, não está baseada em Cristo, mas em você mesmo, na sua possibilidade de cumprir. Se eu fizer tudo certo, Deus, Ele vai me amar, me salvar e tudo mais. A consequência dessa escravidão é o ativismo religioso. Você vê? Atividade, a gente precisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Não é incomum pessoas que chegam para visitar e na primeira oportunidade perguntam, mas o que tem para fazer aqui? Aonde está precisando? E claro que nós estamos falando de serviço, falamos de tudo isso, mas a grande questão é que o ativismo religioso muitas vezes se coloca nessa posição: eu preciso fazer, porque se eu não fizer, eu preciso estar em atividade. Isso é escravidão, queridos. Além do ativismo religioso, igrejas em que líderes abusam da autoridade que têm, impõem fardos sobre a congregação, brigam por sua autoridade. Agora não, há tempos, não só pastores, bispos, apóstolos, e não sabemos aonde isso vai dar, sempre buscando autoridade, honra, pessoas escravizadas. Por quê? Porque é exatamente nesses lugares que é dito: cumpra as regras, siga o líder, siga o seu apóstolo, siga o seu pastor, siga um missionário e cumpra as regras. Escravidão, Paulo está dizendo. Congregações que vivem debaixo de ameaças e maldições, né? Olha, Deus vai te ameaçar, a mão de Deus, ela vai pesar. Eu conheci um jovem há talvez 2 anos atrás. Ele visitou, conversamos um pouco sobre saúde da igreja, e ele conversou um pouco sobre a situação em que ele se encontrava, numa igreja em que essa igreja não demonstrava ser uma igreja saudável em sua teologia, e nós conversamos um pouco aqui embaixo sobre isso, e ele foi embora. E tempos depois, eu conversando novamente, eu descubro, que aquele jovem, ele passou por um problema sério na sua vida, e quando ele passou por esse problema sério, o que ele ouviu de sua congregação está vendo? Deus pesou a mão sobre você, porque você está querendo sair daqui. E ele se submete então a essa prisão, a essa escravidão, e ele permanece no lugar aonde ele não está bem. Por quê? Porque se eu der um passo para fora desse quadrado, Deus vai pesar a mão sobre mim. Isso é maligno e diabólico. E Paulo está dizendo: vocês são livres. Cristo foi quem libertou vocês. Deus, enraivecido
olhando e tentando encontrar um motivo para lançar raios, problemas, doenças. Este não é o nosso Deus. Nós fomos libertos e Paulo está dizendo: o que nós precisamos é resistir, ser forte, estar alerta, agarrados ao verdadeiro Evangelho. Para quê? Para que grilhões novamente não sejam colocados em nossos ombros, às vezes trocando, todo mundo está preso aos vícios, preso ao pecado, e eu vim para a igreja, preso à religiosidade, ao cumprimento das regras, a um falso evangelho. Cristo nos libertou. Não devemos nos colocar debaixo desse jugo. Jugo é uma peça de madeira, acredito que vocês saibam, é uma peça que era colocada sobre os bois, exatamente para que esses bois caminhassem juntos. Então é isso que a falsa doutrina faz, né? Ela se coloca de um lado e nos coloca do outro, e ali nós estamos escravizados para caminhar juntos. No sentido talvez figurado e religioso, o jugo significa submissão, obediência, domínio, opressão, sujeição. Jugo normalmente está relacionado ao peso, à escravidão. E Paulo diz: não se deixem colocar novamente sobre esse jugo. Qual o resultado então? Qual o resultado de estar debaixo desse jugo? Qual o resultado de trocar de algemas? Qual o resultado então de estar preso à religiosidade? Qual o resultado de estar preso ao cumprimento das regras? Qual o resultado de estar preso à salvação pelas obras? O próprio Paulo, ele nos responde do versículo 2 ao versículo 4. Ouça o que eu lhes digo: caso se deixam circuncidar, caso vocês entrem, a circuncisão era a porta de entrada para o cumprimento da lei, caso vocês deem o primeiro passo, Cristo não lhes servirá de nada. E de novo declara a todo homem que se deixar circuncidar, está obrigado a cumprir toda a lei. E vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo, caindo da graça. Paulo nos dá pelo menos ele nos dá três consequências. Caso vocês busquem uma forma de se salvar através das obras, é o que Paulo está dizendo aqui. Caso vocês busquem uma forma de se salvar separada de Cristo, ou caso vocês tentem de alguma forma contribuir para a salvação, é isso que vai acontecer. Em primeiro lugar, Cristo não lhe servirá de nada. O ensino dos judaizantes, desses falsos mestres, era: a menos que você seja circuncidado e obedeça a lei, você não poderá ser salvo. Isso a gente vê em Atos capítulo 15. Existe um direcionamento de que não, tem que cumprir a lei, tem que circuncidar, tem que cumprir. Essa era a mensagem. E aí Paulo vai dizer o seguinte: não, pelo contrário, se vocês adotam um ensino que expressa ou que expõe, um ensino que ensina que a salvação é pelas obras, aí sim, vocês não podem ser salvos. Por quê? Porque Cristo não servirá de nada. O sacrifício e a obra não servirá para aqueles que acham que podem se salvar. Paulo ele reforça aos Gálatas que não se pode acrescentar e nem subtrair nada da obra de Cristo. Ou ele é tudo, ou ele não é nada. É nesse sentido que ele está dizendo: olha, a obra de Cristo, ela não vai servir para aqueles que querem ser salvos pelas suas próprias obras. Não serve de nada. Por quê? Porque a sua fé está depositada em você mesmo. Porque a sua fé está depositada nas suas obras e não na obra de Cristo. Mas também Paulo diz que estarão obrigados a cumprir toda a lei. Se a obediência à lei se torna parte do sistema de salvação, então será o único sistema. Terá que cumprir toda ela. Quer cumprir uma, terá que cumprir perfeitamente todas elas. Ficarão obrigados a cumprir toda a lei. E isso, obviamente, é impossível. Então por que não tem salvação? Porque o homem não vai conseguir cumprir toda a lei. Porque o homem pecador não consegue. Porque o homem pecador não consegue fazer tudo certo. Porque nós não conseguimos fazer todas as coisas certas, corretas e perfeitas. Então, como você não consegue cumprir toda ela, entenda, você não vai alcançar a salvação. Por quê? Porque a obra de Cristo já não serve. E também, não vamos conseguir cumprir tudo.
Aquele que está obrigado a guardar toda a lei, jamais escapará da morte, mas será sempre considerado culpado, pois jamais se encontrará um homem capaz de satisfazer todas as exigências da lei. E Paulo vai dizer, separado de Cristo, então, não vale nada o sacrifício de Cristo, Cristo de nada valerá, está obrigado a cumprir toda a lei e está separado dele. Ter outro sistema de salvação nos separa de Cristo. Não há como nos apegar à graça se vivemos pelas obras como nosso sistema de salvação. Aqui nós temos um alerta importante. Normalmente, as pessoas não depositam a sua fé completamente nas obras. Então o que elas vão dizer? Eu acredito que a salvação é através de Cristo. Elas não vão dizer o seguinte, eu não acredito que Cristo salva. Elas vão dizer, eu acredito que a salvação é através de Cristo, mas Cristo é parte dessa salvação, e eu preciso também fazer a minha parte. Quantas vezes você já ouviu isso? Não, eu preciso fazer a minha parte, eu preciso fazer a minha parte para poder garantir a minha salvação. Eu já ouvi isso diversas vezes. Não, eu tenho que fazer, nós temos que garantir nossa salvação. Eu já ouvi isso diversas vezes. São pessoas que vão dizer, eu creio na salvação através de Cristo, mas também creio que nós, homens, precisamos fazer coisas, nós precisamos contribuir. É disso que Paulo está falando. Ninguém consegue garantir a salvação, ninguém consegue contribuir para a salvação. Não existe outro fundamento. Buscar outro fundamento para a nossa salvação é renunciar, é virar as costas para a graça de Deus, é confiar também em outro sistema, senão somente Cristo. E por conta disso, esta crença, esta fé também em outra coisa, Cristo mais alguma coisa, nos separa completamente de Cristo. Aquele que age dessa forma está separado de Cristo. Paulo então continua, não só mostrando aqueles homens, mostrando para nós nessa noite que Cristo nos libertou. Nós somos livres de qualquer sistema de salvação que tenha apoio na obra, na lei, em regras, mas somos completamente apoiados, plantados, firmes em Cristo. Diante disso, nós vivemos alertas, nós vivemos resistindo, vivemos uma resistência à falsa doutrina, a falsos mestres. Por quê? Porque essa falsa doutrina irá nos aprisionar novamente, e essa prisão faz com que a obra de Cristo não sirva de nada, que estamos então obrigados a cumprir regras de uma forma perfeita, o que é impossível, e estamos separados de Cristo. Mas Paulo continua dizendo, porque para Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem efeito algum. Nem circuncisão, e o que é a circuncisão, queridos? Obrigações religiosas. Nem as obrigações religiosas, e nem a idolatria e o paganismo, a incircuncisão, elas valem, elas não servem, não valem para coisa alguma, mas a fé que atua pelo amor. Nem esforço moral, nem fracasso moral, é o que Paulo está dizendo aqui, valem alguma coisa. Nem esforço moral, nem fracasso moral valem alguma coisa para a nossa salvação. Por quê? Nem a religião, nem a falta dela contam para estabelecer nossa relação com Deus. Você não tem relação com Deus, você não é salvo e tem acesso a Deus porque você é um bom religioso, ou porque você está tão perdido que Deus, ele olha e fala, não, esse aí está muito perdido. Todos nós estamos muito perdidos, todos nós somos alcançados muito perdidos, e todos nós temos acesso por Cristo, não pelos nossos esforços religiosos. Paulo mais uma vez vai reforçar isso. Nossa aceitação futura por parte de Deus, ela já é certa por meio da obra de Cristo. Cristo, Deus está olhando para nós hoje como homens transformados à imagem de Cristo, porque é a obra de Cristo quem conta, porque a obra é de Cristo quem nos salvou, nos perdoou e nos transformou. Por isso nós aguardamos a nossa glorificação com muita certeza.
Não estamos mais presos nem à religiosidade moral, nem à idolatria e o paganismo. Você não está marcando pontos à medida que caminha bem. Você não está perdendo pontos à medida que faz o mal. Quando trata Paulo, que nem a religião nem a falta dela valem de alguma coisa para a salvação, ele quer dizer que elas não servem em nada, se tratando de nossa retidão, transformação. É por isso que por vezes vemos pouca transformação verdadeira. Por quê? Porque muitas vezes a nossa transformação, o desejo de termos a nossa vida transformada, santificada, está baseado em cumprimento de regras. Era o que Charles Finney, um teólogo, um pastor presbiteriano do final de 1800, ele vai dizer: mas se nós fizermos as coisas certas, se nós cumprirmos o passo a passo, Deus vai enviar um avivamento. Não vai. Nós não somos santos porque nós trilhamos um caminho de obras perfeitas, mas porque o próprio Cristo tem trabalhado em nós através de sua palavra. Paulo está dizendo: olha, circuncisão, regras religiosas e paganismo, isso não vale de nada. Quer ver um exemplo, queridos? Nós temos irmãs que estão grávidas, que famílias que estão grávidas aqui. Pense então nesse tempo de espera, a gravidez, um tempo maravilhoso, sensacional, e mulheres, famílias, esposas e esposos estão gerando, então, aguardando o dia do nascimento. Chegou o dia do nascimento, o bebê nasceu. Olha que coisa maravilhosa, ele veio saudável, corre tudo bem, e o casal então agora volta para casa com o seu bebê, e então o pai e a mãe conversam entre si, e eles estabelecem então um sistema para criar aquela criança. E esse sistema é o seguinte: à medida que essa criança cresce, de acordo com a sua caminhada, com seus erros e acertos, ele se tornará o nosso filho ou não. Nós trouxemos uma criança para casa, mas ele vai se tornar nosso filho se ele for obediente, se ele cumprir e ele obedecer aquilo que nós estamos falando. Se ele for uma criança realmente excelente, ele vai ser nosso filho. Mas se ele for mal criado, desobediente, pirracento, então ele não vai ser nosso filho, não. É claro que esse é um exemplo absurdo, mas ele nos faz pensar que muitas vezes é essa forma que nós nos relacionamos com o nosso Pai. Ou pelo menos achamos que Deus se relaciona com a gente, Se ele fizer tudo certo, se o Rafael fizer tudo certo, se o Daniel fizer tudo certo, se o Anderson andar na risca ali, a Luciana fizer meu filho, olha que filho maravilhoso. Agora, se andar errado, é problema, é dificuldade. Não é assim que Deus se relaciona. E assim não é assim que a gente se relaciona com nossos filhos. Filho é filho, queridos? Quando você vê, você traz para casa, você ama, e vai ser mal criado, vai fazer pirraça, vai se jogar no chão, vai gritar, vai te fazer passar vergonha em lugares públicos. Isso tudo vai acontecer. E você está pensando agora assim: vocês estão grávidos? Brenda sabe que não vai ser assim. Larissa está pensando: o meu não. O meu vai obedecer. Não vai, porque pecador. Entende? Mas aí deixou de ser filho. Pegou a criança pirracenta e falou assim: a partir de agora tu não é mais meu filho. A gente sabe que não é assim que funciona. Paulo está dizendo: olha, na nossa relação com Deus, circuncisão e circuncisão não vale. Cristo nos libertou, e ao nos libertar, e é claro, queridos, eu não estou aqui levantando uma bandeira da desobediência, vamos viver na desobediência. Filhos gratos, homens e mulheres livres pela graça de Deus, eles permanecem, eles perseveram, eles lutam contra o pecado. Eles agora podem lutar, nós podemos lutar, podemos colocar nossas luvas e podemos partir para a batalha, lutando contra o pecado. Por quê? Porque Cristo nos libertou, porque Cristo nos sustenta e Cristo nos direciona. Então, a grande questão é: podemos lutar contra o pecado. Agora imagine, nesse exemplo absurdo de um relacionamento de pai com filho assim, através de um sistema de pontos, imagina que vida miserável esse filho não ia ter. Imagina que vida ansiosa essa criança não ia ter à medida que ela fosse crescendo. Porque, será que eu obedeci? Será que agora eu sou filho? E sendo filho, será que eu tenho direito a comer? Será que eu tenho direito a uma roupa nova? Será que eu tenho direito a um material escolar? Será que eu tenho direito de ser amado? Porque eu estou tentando fazer tudo certo, mas e se tentar fazer tudo certo, não agradar os meus pais? Olha que vida miserável. É essa vida miserável que muitas pessoas vivem diante de Deus. Será que Deus me ama? Não, eu preciso fazer alguma coisa para que Deus me ame. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ler muito a Bíblia.
Porque se eu ler muita Bíblia, Deus vai me amar muito, e às vezes lemos muito a Bíblia pelos motivos errados, com um coração legalista, querendo cumprir regras, e nós somos então tocados, transformados, santificados, e até mesmo salvos, Quantos homens e mulheres conhecem a Bíblia? A grande questão é, sabemos que Deus nos libertou através de Cristo e nos libertou por amor. A fé opera pelo amor e não pelo mérito. Deus nos ama. Deus nos ama. E eu e você, ainda lutando contra o pecado, caímos. Mas Deus nos ama. Paulo então continua e eu encerro quando ele diz: um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo deseja proteger os Gálatas e a palavra nos alerta contra as consequências destrutivas que cristãos recebem quando a doutrina é corrompida, advertindo a não achar, e isso daqui é um alerta importante, não achar que doutrina corrompida, que falso evangelho causam pouco ou nenhum risco à igreja. Paulo está dizendo aqui, alguns acham que um pouquinho de fermento, pastor, mas a mensagem tem 50 minutos, 45 minutos foi boa, ele deu ali, ele falou umas besteiras ali, ele deturpou, mas no geral foi muito boa. Paulo está dizendo aqui, cuidado, um pouco de fermento vai levedar, um pouco de fermento vai influenciar na massa toda, e não um pedacinho, não é só esse pedacinho, a massa toda foi corrompida. A grande questão, por que Paulo faz esse alerta? Porque a estratégia de Satanás não é destruir abertamente toda a mensagem do Evangelho, mas macular, levedar pequenas partes. Ele vai pegando pequenos conceitos importantes e vai deturpando através dos seus falsos profetas. Ele vai maculando a pureza, introduzindo opiniões que são falsas, opiniões que são corruptas. Um pouco de fermento, por pouco conhecermos a Bíblia, infelizmente é um tempo em que conhecemos pouco a Bíblia, não nos colocamos como resistência em defesa da boa doutrina. Acreditamos que são pequenos erros que podem passar, que nós podemos passar por cima deles, ou fazer vistas grossas, mas a questão é que Paulo está dizendo: o fermento destrói toda a massa. Uma vez corrompida a verdade de Deus, por menor que seja a porção corrompida, nós não estamos mais seguros. Vou repetir: uma vez corrompida a verdade de Deus, por menor que seja, nós não estamos mais seguros. Não é à toa que ele vai usar a imagem do fermento, que mesmo numa quantidade muito pequena, vai transmitir a sua acidez para toda a massa. Devemos então ser cautelosos e vigilantes, para que uma imitação, ela não substitua a sã doutrina do Evangelho. Devemos permanecer, queridos, firmes então. E eu concluo: assim como os irmãos da Galácia, estamos sob ataque, não tenha dúvidas disso. Estamos cercados por muitas vozes que desejam nos conduzir novamente à escravidão, na busca por salvação e favor das mãos de Deus. Sabe o que é pior disso? É que muitas vezes os grilhões, eles estão tão apertados, que mesmo você abrindo a Bíblia e mostrando na palavra, na doutrina, a pessoa vai dizer: não, mas eu fico com a mensagem que eu aprendi, eu fico com a mensagem que me foi ensinada. Não acreditem naquilo que eu estou dizendo aqui. Abra a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, acompanhe, estude, entenda. Nenhum homem é detentor das verdades como se somente ele ou somente uma igreja fossem detentores da verdade. Se você encontrar um pastor ou um líder de uma igreja ou uma igreja dizendo: nós somos e somente nós, saia dali, fuja dali.
Nenhum homem é detentor, nenhuma igreja é detentor perfeito da verdade. Nós estamos cercados por essas vozes e precisamos resistir. Devemos então ser cautelosos e vigilantes para que uma imitação falsa do Evangelho não substitua a sã doutrina. Queridos, pelo menos a liberdade do Evangelho se manifesta de duas formas. Vimos aqui, né? Temos a liberdade da culpa por um desempenho imperfeito, que vai trazer lutas e problemas, né? Não consigo fazer o certo, estou culpado, ansioso, humilhado, então Deus vai mandar problemas e vai me fazer sofrer porque eu não consigo cumprir as regras. Estamos livres disso. Somos livres em Cristo. Somos livres e aos olhos de Deus somos a imagem do Filho. E temos a liberdade do velho impulso de desempenhar bem as coisas para de alguma forma barganhar bênçãos com Deus. Estamos livres também disso. Não precisamos cumprir e fazer a obra com o objetivo de que Deus vai nos amar mais. Deus nos ama de uma forma maravilhosa, de uma forma que nós não conseguimos entender. Deus nos ama. Estamos livres em Cristo. Claro que servimos, claro que desempenhamos obras, mas tudo isso em gratidão pela liberdade que nos foi ofertada, presenteada pelo próprio Cristo. Servimos também para que outros possam alcançar esta liberdade e tenham as suas algemas esmagadas pela obra de Cristo. Se você é um cristão, entenda, você é livre. Tanto livre da culpa por um desempenho ruim, como livre desse impulso de fazer as coisas certas, querendo que Deus te ame. Mas sirva em gratidão, dizendo: Deus, seus caminhos são maravilhosos, seu amor é maravilhoso, o Senhor me salvou, e por conta disso eu desejo servir ao Senhor, por gratidão à sua obra. Se você é um cristão, sirva. Você é salvo, liberto, justificado. Se você ainda não foi alcançado por Jesus, clame a Ele nessa noite, para que Ele quebre os seus grilhões e faça de você também alguém livre.